Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sátia, né? O nosso propósito é compartilhar, sabe, o conhecimento de forma simples, amorosa, lúdica e que vocês se sintam bem acolhidos, sabe, nesse mundo de ideias, reflexões, percepções. E Sátia quer dizer verdade. E pode ter certeza que a gente vai estar junto de você nessa jornada, sabe, para a gente se aprofundar cada vez mais nesse mundo que tem tão vasto, maravilhoso e complexo. Oi, pessoal. A Caco bem definiu o que a gente tem de propósito no nosso canal. E hoje a gente resolveu falar sobre o Portal 77, que muita gente pergunta, muita gente quer saber. Então, eu resolvi falar de uma forma bem simples e prática, né? Eu vejo muitos textos falando sobre esse assunto, e eu gosto de colocar as coisas da maneira mais simples possível, mais prática. Então, o Portal 77, o 7 em si, ele quer dizer introspecção, né? Então, ele nos leva a olhar muito para o nosso interior. E sendo um portal em julho, que é um mês 7, ele fica muito mais forte nesse aspecto. Então, as pessoas ficam muito mais, vamos dizer, pensativas, muitas vezes tristes e depressivas. Se tiver esse perfil, a pessoa entra nessa energia. Então, isso é normal, porém, a gente consegue sair disso e tendo consciência de que isso é normal e que isso vai passar, a gente fica... Eu tento passar isso, né? Para que as pessoas não fiquem desesperadas. Algumas pessoas ontem, no final da noite, inclusive eu fiquei com um pouco de dor de cabeça, sentindo a cabeça um pouco oca, né? E isso é bem normal, né? Só para as pessoas entenderem isso, não se apavorarem. Em relação a rituais, eu acho que você fazer uma oração, fazer um pensamento positivo, isso já ajuda bastante. Às vezes a gente pensa em algo maior, algo que é grandioso, né, por ser um portal poderoso, né, um número cabalístico. Mas assim, quanto mais simples, quanto mais você se conectar com você mesmo, você vai sentir essa energia. Então, eu falei um pouco sobre isso no sentido mais negativo, né, do SET. Mas o SET também, ele tem a ver com especialização, ele tem a ver com o autoconhecimento. No caso, nós decidimos falar um pouquinho para vocês sobre acolhimento, né? Quando a pessoa está se sentindo sozinha, quando ela está se sentindo abandonada, quando ela está se sentindo depressiva. Então, nós três decidimos abordar esse tema hoje por conta desse portal, tá? De uma forma prática, né? E para ficar mais entendível, né? Para ficar mais leve para vocês, porque essa é a nossa intenção, de trazer temas que vão ajudar a nossa vida no dia a dia, tá? Eu falei um pouquinho do portal, expliquei um pouquinho, e agora eu vou passar a palavra para a Ninete falar um pouquinho sobre a visão dela sobre isso, e depois a Caco também vai falar, e por último eu volto a falar um pouquinho para vocês, tá bom? Bom, gente, eu peço um pouquinho de desculpa para vocês, porque hoje, excepcionalmente, estão soltando muitos fogos aqui na redondeza da minha casa, não sei porquê. Meus cachorros estão apavorados, ó. Eu estou aqui com uma dog alemã, o corpão dela aqui, ó. Ela está aqui em cima de mim, morrendo de medo, já quase derrubou minha mesa. Então, qualquer acidente vai fazer parte do nosso trabalho hoje. Então, vamos lá. O que eu percebo
quando acontecem as aberturas desses portais. Cada portal, ele emite uma frequência. Então, quando a gente está em consonância com essa frequência, com essa vibração, isso se potencializa dentro da gente. E acaba trazendo, muitas vezes, algumas sensações físicas mesmo, porque é de um ajuste eletromagnético do próprio corpo em relação à frequência. Então, algumas vezes a gente vai ficar um pouco mais triste, a gente vai ficar um pouco mais sonolento, um pouco mais pesaroso. Por quê? Porque o que acontece? Quando a gente se distancia do nosso propósito de vida, quando a gente se distancia da nossa missão, é como se a nossa alma fosse perdendo, luz. Então, a gente fica com o que a gente chama de depressão iniciática. A depressão iniciática, ela acontece da seguinte forma: quando você está distante da sua missão, distante do seu propósito de vida, a sua alma vai como se ela fosse perdendo luz. E aí você vai ficando cada vez mais triste, porque você está saindo do seu propósito. É como se você sentisse um vazio, é como se você ficasse num escuro e não soubesse de onde vem essa sensação. Quando você percebe que você está distante da sua missão, do seu propósito, e você retoma na sua linha, você começa a melhorar, você começa a mudar a sua frequência, a sua alma entende que você voltou para o seu propósito, então é como se um sol nascesse dentro de você novamente. Então, muitas vezes as pessoas precisam de ajuda, porque elas não conseguem compreender ou fazer esse caminho de volta. Então, elas precisam dessa ajuda de um terapeuta ou de algumas técnicas terapêuticas, é como se elas fizessem o caminho de voltar no trilho. É como um trem que está dentro, está ali no trilho, de repente ele sai fora, então vai precisar desse ajuste para voltar no trilho e correr novamente. Então, muitas vezes, quando a gente passa por esses portais, é exatamente esse o movimento que acontece. Então, pessoal, por conta, assim, dessa influência dessas energias, né, por causa do portais, então as pessoas, elas têm sentido, assim, muitas vezes influências, tanto positivas como negativas, né, como a Ninete falou, né. Então dependendo como você está internamente, sabe, ou você pode, sabe, utilizar ao seu favor, ou simplesmente acaba potencializando aquela coisa negativa dentro de si. Então, e o que, assim, eu posso estar sugerindo, né, nesse momento? Eh, Principalmente, assim, esse contato com os animais, tanto com os animais ou, assim, plantas, né. Mas, assim, o animal em si, sabe, o gato, o cachorro, sabe, a energia, assim, a presença deles, a esse cuidado, esse acolhimento que eles trazem pra gente é, assim, tão, assim, gratificante, transmutador, né. Eu, por exemplo, eu não tenho gato, eu não tenho animal em casa, sabe. O que que eu faço? Eu vou na casa dos outros que tem bichinhos, sabe, ou dependendo, assim, quando não dá, porque tem vezes, assim, que não tem como a gente ficar indo na casa, assim, dos outros, né, falei: "Não, é um pouquinho inconveniente, né". O que que eu faço? Eu saio pra rua, eu vou na praça, lá você encontra, assim, sabe, animais que querem, sabe, um carinho, um afago, sabe. Você vai lá, pode alimentar, pode, sabe, leva sabe, levar alguma coisa, porque o retorno que você recebe deles, gente, é indescritível, né. Eles são, assim, terapeutas, sabe, da natureza, né. Então eu recomendo para vocês, sabe, quando vocês tiverem, assim, a oportunidade, sai, sai, sabe, para curtir a natureza, ir no parque, principalmente, assim, vai atrás desses bichinhos que eles estão lá, sempre, sabe, de coração aberta, recepcionando, sabe, tá,
como posso te dizer, me fugiu a palavra, mas tudo bem. Sabe, é uma sensação, assim, muito grandiosa mesmo, que chega, assim, a emocionar, sabe. Quem tem bichos sabe esse sentimento, né. Agora, assim, quem não tem essa oportunidade de ter esses bichanos em casa, entendeu, vai, sai, vai na casa, assim, de quem tem, ou vai assim na praça, vai assim na rua, sabe, que pode ter certeza que eles vão, assim, ajudar muito nesse momento, né, nesse momento, sabe, principalmente nesse momento que a gente, assim, tiver, assim, bem, assim, para baixo mesmo, quando a gente começa a sair, assim, do trilho, sair do nosso caminho, sair do nosso propósito de vida, sabe. Pegam eles, abracem eles, acolham eles, que vai ser uma coisa, assim, muito gratificante, que vai ajudar muito, sabe, na sua jornada e na sua vida. É verdade. E a Caco está sempre fazendo isso. Ela sempre conta alguma história de algum bichinho que ela encontrou e está sempre trabalhando para isso, né? Então, às vezes a gente quer ter um bichinho em casa mas tem muita despesa, muita preocupação. E para quem gosta, pode ser um bichinho na rua ou de alguém, não importa. A gente está falando de acolhimento e o acolhimento pode ser a visão do acolhimento tem várias formas de se ver. Eu, por exemplo, estou fazendo fisioterapia agora e tem muitas pessoas idosas e às vezes as pessoas idosas gostam muito de conversar e às vezes as pessoas não têm muita paciência. E assim, às vezes na rua, na fila do mercado, aonde quer que a gente vá, às vezes na rua você vê um idoso com dificuldade de atravessar. Já aconteceu de eu perguntar se queria ajuda e tal, e sempre com aquele receio, porque hoje em dia a gente tem medo de tudo, né? Mas eu sempre pergunto: está tudo bem? Está precisando de atravessar ou alguma coisa assim? Porque eu acho que tem tantas maneiras da gente acolher as pessoas, os animais, até as plantas, como a Caco falou. Uma planta que está jogada ali, você pode pegar, você pode tratar. Então, assim, eu acho que isso faz muito mais bem para a gente do que para quem recebe, né? E a Caco está sempre cuidando. Eu tenho animais em casa e o meu gato tem felve e ele não tem passado bem. Hoje, por exemplo, eu estou aqui meio triste porque ele não está bem hoje. E ela está sempre cuidando, através do trabalho dela, de radiestesia hebraica, sempre me ajuda bastante. E é uma forma de acolhimento. Ela não tem um animal, mas ela está sempre preocupada em ajudar de alguma forma, né? Então, não necessariamente quem é tutor cuida tão bem quanto ela, né? Então, às vezes, ela cuida muito mais do que, às vezes, alguém que tem um bichinho em casa. Então, a gente queria falar sobre isso hoje. É um tema que eu percebo que as pessoas, às vezes, não se dão conta por conta do dia a dia, né? A gente está sempre correndo e, às vezes, a gente não olha para o outro com um olhar de compaixão, né? De atenção. Como eu falei, as pessoas idosas elas gostam muito de contar histórias e às vezes elas repetem muito as histórias e as pessoas não têm muita paciência para isso. Eu, particularmente, eu tenho. Eu, no outro dia, até na semana passada, conheci uma senhora muito simpática, que provavelmente ela vai estar vendo a nossa live, e ela com muito conteúdo, e às vezes as pessoas não enxergam isso como aprendizado, né? A gente aprende com as crianças, a gente aprende com os animais, a gente aprende com os idosos. Nas culturas, em geral, é muito colocado os mais velhos, né, a passar as informações para a gente. E, às vezes, isso fica muito na teoria, né? Que tal a gente colocar em prática, né? Escutar mais, perceber mais, ter mais sensibilidade, né? Nas pequenas coisas, né? A Caco está sempre colocando imagens lindas,
né? De flores, da natureza, das suculentas, né, Caco? E dos animais. Então, assim, eu acho que o acolhimento é isso, da gente ter um olhar diferenciado, né? Vamos testar, né? Vamos tentar fazer esse mês de julho, fazer isso, né? Olhar para as coisas de uma outra maneira, olhar com mais atenção, com mais carinho, para quem precisa de atenção, para quem precisa do nosso carinho, de só escutar, né? Às vezes a pessoa só quer falar. Você não precisa emitir nenhuma opinião, né? Às vezes a pessoa só quer falar. Eu conheço algumas pessoas que têm fibromialgia, por exemplo, e às vezes a pessoa só quer falar. Ela não precisa que você dê solução para nada, né? Ela só quer conversar, ela só quer receber o carinho. Então, a fibromialgia é bem recorrente, né? Muitas pessoas estão sendo diagnosticadas. Então, todo mundo que tem uma doença autoimune tem depressão, né? Eu conheço várias pessoas, né? Umas mais graves, né? Outras menos, mas independente de uma doença autoimune ou qualquer outra coisa, é bom a gente olhar para o outro com mais atenção, né? Perceber mais. A Ninete falou, deu vários exemplos aí, né? Da energia, falou muito bem sobre isso. E vamos tentar ser mais sensíveis em relação ao outro, porque isso vai fazer tão bem para a gente. Nós, como terapeutas, a gente lida muito com isso, a gente escuta bastante e a gente aprende bastante, né? Quando você escuta, né? Nós temos dois ouvidos, né? E a gente aprende muito mais. Tá bom? Eu vou passar para a Ninete agora, para ela fazer as considerações dela, finais, e depois para cá, e depois volta para mim. Tá bom? Duas coisas que eu quero falar. Primeiro, dos animais, né? Deu para perceber a bagunça que é aqui em casa. Então, a hora aí nesse meio do caminho que a gente está fazendo a live, quando a gente faz, principalmente estando em casa, é muito gostoso, porque eu acho que leva um pouco desse compartilhar da nossa rotina com as pessoas, né? Meu marido chegou, os cachorros saíram aí endoidecidos, latindo, deve ter gravado aí, vai sair o som do latido deles. Eu tenho 4 cachorros grandes. Então, assim, o que eu percebo é que toda vez que, por algum motivo, eu entristeço, eles ficam em volta, eles percebem, então eles vêm, eles têm essa ação de acolher a gente. Os gatos, principalmente. O gato, ele vem em cima da gente, ele deita no nosso colo, fica fofando a gente, ou fica andando no meio das nossas pernas. Os cachorros também ficam ali em volta, você está sentado, ele está deitado no seu pé, em volta de você. E é muito gostoso, porque esse contato com os animais é um contato, assim, desprovido de qualquer crença, de qualquer pensamento. É um acolhimento livre, é um acolhimento sem cobrança. Então, as pessoas que se sentem sozinhas, as pessoas que ficam tristes, é tão bacana se elas pudessem ter um bichinho, seja um peixinho, seja um gatinho, um cachorrinho. Essa relação, só o fato dela ter alguém por quem está, ser responsável de dar esse carinho e receber isso de volta, essa mão que vai e vem de amor, ela é muito importante, ela preenche muito a gente. Eu conheço várias pessoas que falam: o meu maior companheiro é o meu cachorro, ou é o meu gato. Eu sou porque uma delas. Os caras são ponta firme, eles estão ali e não largam a gente por nada. Você dá bronca, às vezes você briga, porque faz alguma bagunça, eles saem assim, daí a pouco eles estão ali em volta de você de novo. E essa relação é uma relação íntima, muito afetuosa. Então, preenche o nosso coração e preenche o nosso tempo. Isso era um dos assuntos que eu queria falar. O outro é
quando a Marta bem coloca que as pessoas que precisam falar, contar, o que a gente precisa entender é que, e eu faço um convite para você fazer uma autopercepção. Quando a gente está com algum problema, a gente fala. Então, a gente conta para o amigo, a gente conta para o marido, a gente conta para o filho, a gente conta. E as pessoas precisam contar e falar, porque a cada vez que ela fala, dentro dela, ela vai processando aquilo, e aquilo ela vai resolvendo, é como se ela fosse elaborando. Né? Ela vai falando, ela vai elaborando, ela vai compreendendo, até que chega uma hora que a pessoa fica tão empapuçada de contar o que ela está sentindo, que ela para de contar aquilo. Uhum. Por quê? Porque exatamente. Ela resolveu, ela compreendeu. Então, o fato da gente ouvir as pessoas contando seus problemas é algo assim tão grandioso para quem fala. E a gente só ouve, às vezes você não precisa nem dar nenhuma solução, nem dar nenhum palpite, é melhor que nem dê também, porque você não está dentro do problema, você não sabe exatamente o que está acontecendo, mas só o fato de ouvir a pessoa, porque ela mesma já vai elaborando a questão dentro dela, é o suficiente. É como então, se o problema diminuísse, né? Vai diminuindo, exatamente isso. Você vai falando, chega uma hora que você fala assim, caramba, mas ele parecia tão grande, agora está tão pequeno, deixa para lá. É bem exatamente esse movimento. Então, é importante que a gente escute sempre o que o outro tem para falar. É isso. Eu só quero colocar um adendo, gente. Os bichinhos da Ninete são muito fofos. Qualquer dia a gente vai mostrar com mais amplitude, porque eles são muito lindos. Bichinhos, é delicadeza dela falar, tá? Eu tenho uma dog alemã que pesa 70 quilos. A hora que eu estava aqui começando a falar, ela entrou embaixo da mesa, a mesa aqui fazia assim, ó. É um cavalo, mas né? O Pumba, é da altura da mesa. A mesa o Pumba assim. é um ursinho. Eu falei, meu Deus, ela vai virar mesa, vai cair o meu biombo aqui atrás, vai virar uma festa essa história. Por quê? Ainda existem pessoas que não conseguem compreender o quanto é delicado soltar fogos para animais. É inacreditável. Sim. Mas isso tudo bem. A gente vai contornando. Mas a gente vai fazer algumas coisas com os nossos bichinhos também, para apresentar para vocês. Agora, cá, para finalizar. É verdade. Mas, assim, é muito bom, sabe? Da gente praticar, assim, a gentileza, né? Emprestar um ouvido, sabe? Também não precisa ser aquele virar uma lixeira, né? Não, simplesmente só ficar lá, assim, sabe? E conforme, se dependendo, você faz assim, você visualiza alguma coisa assim boa, positiva, né, para estar transmutando aquilo, ou faz assim uma oraçãozinha, mas seja assim totalmente bem assim passivo. Tá? E na medida do possível, né, também, sabe? Tenta ter mais contato assim com a natureza, com os bichinhos, com as plantas, né? Que isso daí vai te beneficiar muito mesmo, né? Falar sozinhos com a natureza, né, Caco? Também, é verdade. Eu falo, eu se não tiver com quem nada. falar, né? Fala sozinho, fala, né, com uma plantinha. Eu converso muito com meus bichinhos aqui, eu converso com eles. Até teve um dia que o Júlio César não estava bem, as meninas, né, me acolheram, me ajudaram, né, porque eu estava bem triste, e a Ninete me deu umas dicas para eu falar algumas coisas para o Júlio César, não foi? Então, assim, a gente vai conversando com eles e eu acho que esse contato é muito importante, né? São coisas que parecem bobas, mas que têm resultado. Se você tem um animal na sua casa, se chega um animal e você acolhe, é porque ele faz parte do seu sistema. E se ele faz parte do seu sistema, ele tem um propósito dentro da sua casa. Então, ele é um membro da família, sim. Ele vai ser um membro da família. Então, ele tem que ser tratado como tal.
Então, por que não conversar com ele? Por que não chegar e não falar com ele? Principalmente gato. O gato, uma das funções dele é absorver a energia da casa. Por que antigamente, na Idade Média, os gatos ficavam nas portas das casas, né? Porque ali eles avisavam quem era a pessoa que estava chegando, o tipo de energia da pessoa. Então, o gato tem essa propriedade. Então, por que não chegar com ele e não conversar? Já que a gente sabe tudo isso, chegar e conversar com ele, falar assim, olha, tá tudo bem, a mamãe dá conta, eu dou conta do que está acontecendo, pode ficar tranquilo que eu dou conta. Então, essa relação com esses animais é muito importante, é muito interessante e é muito gostosa. Sim, eles nos dão preocupação, nos dão gasto, nos dão, mas principalmente eles nos dão muito amor, né? Muita alegria. Então, assim, gente, nós vamos encerrar, tá? A gente agradece todo mundo que está assinando o nosso canal, que está curtindo nossos vídeos, que está compartilhando, tá? Gratidão a todos. E se vocês tiverem alguma sugestão também, quiser mandar para a gente sobre alguns temas, a gente tem uma programação, mas a gente também vai, na medida do possível, colocar os temas que vocês sugerirem, tá bom? Satyasté, muito obrigada e até a próxima. Gratidão.